Olá novamente, pessoal. Eu vou mostrar agora o contexto de execução, vou completar o contexto de execução de um programa Java. De outros programas de outras linguagens, não vai ser muito diferente disso que eu estou mostrando para você aqui. Mais uma vez, isso é uma abstração para que você entenda. Tá? É uma forma que eu estou utilizando para abstrair para que você entenda como é que funciona isso. Então, olha só, eu tenho aqui essa aplicação aqui, né, onde eu tenho uma classe chamada prog1. Dentro da classe, eu tenho 3 instruções dentro dessa classe. A instrução de criação de um atributo, o atributo é de classe, por causa da palavra static. A instrução para a criação de um método, o método é de classe, o método nem sempre será de classe. Tá? E a instrução para a criação dentro de outro método, chamado adicionar, que também é um método de classe. Então, para esse contexto, eu vou executar com métodos de classe. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, quando você pede para executar um programa, né, Java, esse programa é carregado para a área de código. Durante a execução da área do código, durante a execução dessas instruções, ele faz uso dos dados que são gerados, né, para os dados que são gerados durante o processo de execução, ou ele armazena na pilha, ou ele armazena no heap, e você, como programador, que controla isso. Né? Então, para este caso deste código aqui, ó, como eu criei essa variável, a instrução de criação dessa variável está fora do bloco dos métodos, então essa variável ela vai ser criada no heap, que é um atributo. Né? Essa variável y aqui, como a instrução de criação está dentro do método main, ela vai ser criada dentro da pilha. Ok? Então, vou demonstrar aqui para você o processo de execução. Para isso, eu fiz essa abstração e já fiz o seguinte. Eu já carreguei o programa, este programa aqui, ó, eu já fiz o trabalho de carregar ele aqui na área de código, que é essa área mais escura, e ele coloca um endereço para todos, né, as instruções que tem dentro da sua classe. Inclusive para a própria instrução de criação da classe, está aqui, certo? Isso aqui, mais uma vez, é uma abstração, tá? Você não vai achar isso aqui em livros, tá? Estou fazendo isso para que você entenda melhor como é que funciona. Para mim, acho que é melhor para compreender, né? Quando você trabalha com a linguagem Java e como qualquer outra linguagem. Então, olha só, pessoal. Então, como eu falei para vocês, ele faz uma pré-execução das instruções que tem dentro da classe. Mais uma vez, quais são as instruções que estão dentro da classe? Sempre, ou vai ser instrução de criação de variável, ou vai ser instrução de criação de método. Tá? Então, ele faz uma pré-varredura. E eu falei para vocês, todo nome de método é uma variável no Java, como nas outras linguagens também. Não achei nenhum que fosse diferente disso. Tá? Então, main é uma variável que armazena o endereço de memória de onde é que começa o método main. Adicionar é uma variável que armazena o endereço de memória de onde é que inicia o método adicionar dentro do seu código. Então, o que, que ele fez aqui? Ele pegou e reservou uma área de memória aqui para a classe e colocou a variável x, veja que essa área de memória está no heap, colocou o variável x, criou a variável x aqui no heap. Por que, que ele não cria aqui na área do código? Porque eu posso alterar essa variável, né? Então, não tem lógica. Eu falei para você, tudo que você executa aqui, ele gera na pilha do heap, os dados que são gerados durante o processo de execução. Para o método main, ele está falando qual é o endereço e começa o método main, está até errado aqui. O método main começa no @3, né? Vou até alterar aqui, @3. E o adicionar começa aqui, o método adicionar começa no @4. Né? Esse aqui é o endereço. O que é esse arroba? Isso aqui é o endereço que eu utilizei. Né? Isso aqui não é endereço propriamente dito, né? É só uma representação para que você entenda isso aqui. Então, eu falei assim, ó, o X está aqui, tá? O X é a execução dessa instrução. Me fez a criação da variável X aqui, onde eu posso alterar. O processo de execução do método main, ele pegou e coloca o método main aqui, coloca o endereço de onde é que começa a instrução do método main, e a mesma coisa para o método adicionar. Então, ele varreu a minha classe e olhou tudo que tinha de classe e colocou aqui. Como aqui dentro desse código, ó, vou analisar o código aqui, ó, não tem nada de objeto, então não foi criada uma área de objeto lá no heap, por enquanto. Ele não precisou criar porque eu não tenho um objeto ali. Tá? Tudo que tem aqui é de classe. Bom,
Quando você pede para executar, depois que ele carrega tudo para cá, já fez esse processo, carregou o código, já fez a primeira varredura, já reservou a área lá no RIP para a classe, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o método main. O método main sempre tem que existir em uma classe, se ela for a parte inicial do seu código. Então, sempre vai ter o main. Lembre-se que um programa Java ele pode ter várias classes, dezenas de classes, né? Mas apenas uma dessas classes vai ter um método main para ditar onde é que deve começar a execução do seu código. Então, está aqui o método main, ou seja, ele consegue achar o método main aqui, ó, vai lá para arroba 3, acha o início do método main. Ao se executar o método main, automaticamente se reserva uma área de memória na pilha para o método main. Então, vai se fazer isso aqui, ó. Fazer aqui ao vivo para... Opa, posta. Ao vivo essas coisas. Eu quero copiar esse retângulo aqui, copiar, vou mandar colar. Tá aqui. Então, ele cria aqui, reserva uma área de memória. Estou usando aqui o Word, aí está ficando meio capenga. Eu reservo uma área de memória aqui para o meu método main. Então, isso aqui, eu vou até colocar da forma que está ali, que vai ficar até mais fácil. Tá? Vou puxar para cá. Um desenho feito aqui no Word. Jogar isso aqui. E vou falar que isso aqui ó, é uma área de uso exclusivo para o método main. Então, tudo que o método main vai fazer, ele vai criar, a princípio, nesta área de memória que vai estar vazia. Ele só segmentou a área de memória. Tá? Então, segmentou aqui a área de memória para o método main. Então, main, isso aqui é a área de memória que o método main vai usar para, a princípio, criar aquilo que estiver dentro dela. Então, quando você executa o método main, acho que aqui a visualização está melhor, aqui você está pedindo para criar a variável y com valor 20. Como essa instrução de criação de variável ela está dentro do método, essa variável passa a ser denominada, conforme algumas aulas que eu já mostrei para você, variável local. E a variável local sempre é criada na pilha. Então, ele vem aqui na área exclusiva do método main, vai criar a variável y e vai atribuir o valor de 20 a ela. Certo? Porque é uma instrução que está contida dentro do método. Então, a variável é criada aqui. Criou aqui a variável 20, ele imprime isso aqui para você na tela, e depois ele chama o método adicionar. Como eu falei para você que todo nome de método é uma variável, então ele procura esta variável chamada adicionar aqui. Ele não vai achar, mas todo método sabe o endereço da classe no RIP. Então ele vai vir para a capa da classe e procurar adicionar. Ah, achei o método adicionar, está aqui. Ele começa no endereço A4. Toda vez que, não só no Java, como em todas as linguagens de programação que você executa, ele chama um método, o que acontece? Na pilha, agora vai reservar uma área de memória para o método adicionar. Ó, vou jogar para cá, mais um pouco mais para cima. Ó, aloca a área, por isso que chama-se pilha, tu vai empilhando. Né? E aqui, ó, vai vir, agora, esta área aqui é de uso. Opa, acabei esticando ela aqui sem querer. Essa área aqui passa a ser de uso exclusivo do método adicionar. Então, aqui é do método adicionar. Então, o que o método adicionar faz? O método adicionar, ele, a princípio, não cria nenhuma variável, né? Então, aqui vai estar vazio, porque não está fazendo nada, mas foi reservada a área de memória para ele. Tá? Essa área é de uso exclusivo do método adicionar. Qualquer dado temporário que ele cria, às vezes ele cria dado temporário, ele tende a criar dado temporário que não foi eu explicitamente que fiz, mas está ali. Por exemplo, um dado temporário que ele pode criar seria uma variável para armazenar este endereço aqui, ó, desse objeto tipo string que você criou. Apesar desse objeto string ser criado lá no RIP, mas o endereço dele vai estar armazenado de algum modo aqui dentro do método adicionar. Então, pessoal, o que ele vai fazer aqui? Está aqui um método adicional. O que o método adicional vai fazer? Vamos voltar lá para o código. Esse vai e vem aqui, tá? O método adicionar pede para incrementar a variável x. O que naturalmente ele vai fazer? Lembre-se que esse método é um método de classe. Está aqui o static. Então, ele vai procurar, né, essa variável x no qual ele quer adicionar, né, que essa instrução aqui, ó, x++, ele vai procurar essa variável x aqui na sua área. Como ele não vai achar, ele vai automaticamente procurar dentro da área da classe, já que essa área da classe é visível durante toda a execução do seu código. E aqui ele vai achar o valor da variável x. Como você está pedindo, como a instrução está pedindo que a variável x seja incrementada em 1,
Então, ele vai lá na área de onde está o X aqui na do e vai incrementar ele para 11. Incrementou para 11. Né? Uma vez que eu incrementei para 11, vou voltar lá para o código, incrementou 11, imprimi o valor de 11 na tela e dá um return, ou seja, encerra o método. Ao encerrar o método, naturalmente, essa área que foi alocada para ele aqui na pilha para ele método é apagada. Ó. Por isso que eu falei para vocês em algum vídeo atrás que tudo que você cria, as variáveis locais, ó, tudo que você cria dentro da pilha, ela é automaticamente removida. Ela só é vista enquanto o método está sendo executado. E aí uma observação que eu esqueci de comentar. Quando você chama um método, como a partir do método main foi chamado o método adicionar, automaticamente é interrompida a execução do método main e passa a ser executado o método que foi chamado. Né? Quando o método se encerra aqui ao executar essa linha return, né, o que acontece? Acontece que ele vem para cá, ou seja, é desalocado a área de memória do método adicional, ele é limpo, apagado da memória, e tudo que ele foi criado vai ser apagado aqui na pilha, e você volta a executar o método main. E a próxima instrução a ser executada do método main, quando você retorna aqui do método adicionar, que eu chamei o método adicionar por aqui, quando ele retorna para cá, significa que você chegou ao final do método main. Como você chegou ao final do método main, aí o que vai acontecer? Bom, agora eu vou desalocar a pilha relacionada ao método main. Então, vem cá, apaga e apaga. Como o método main representa o seu programa, ao terminar o método main, significa que toda essa área de memória que foi alocada ao seu processo, ou seja, essa área aqui, ó, ela vai ser interrompida, ela vai ser liberada, né? E assim essa área de memória pode ser utilizada por outros programas que venham a ser executados subsequentemente. Ok, pessoal? Então era isso. Até mais.